Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer esse tapete de encaixe para o pé do vaso em crochê. Gente, olha que lindo ficou esse tapete. É um modelo fácil, rápido e econômico também. Lembrando, gente, que aqui no canal já tem a videoaula do tapete, da passadeira e da capa para a tampa do vaso. Então, vocês podem montar um jogo de cozinha e um jogo de banheiro também. Aqui, gente, ó, esse tapete, na minha tensão de pontos, o comprimento total aqui, gente, ó, do tapete ficou com 60 centímetros de comprimento por 50 centímetros de largura. Essa parte aqui, gente, ó, do encaixe para o pé do vaso, essa parte aqui ficou com aproximadamente 18 centímetros. Lembrando que o tamanho, gente, ele pode variar de acordo com a sua tensão de pontos. A sua peça ela pode ficar maior ou menor de acordo com a sua tensão de pontos também. Mas aqui na videoaula eu ensino para vocês como fazer esse tapete em outros tamanhos. Então, você pode fazer o seu tapete maior, você pode fazer o seu tapete menor. É bem fácil, gente, para aumentar ou diminuir a sua peça também. Gente, para fazer esse tapete, eu utilizei o barbante número 6 nas cores. Ó, aqui o início do tapete, eu utilizei o barbante número 6 na cor vinho. Utilizei também o barbante número 6 na cor bege e o barbante número 6 na cor cru para trabalhar essa sequência de cores. Aqui na videoaula, gente, eu vou ensinar para vocês esse modelo com uma outra sequência de cores que eu vou mostrar agora para vocês. Bom, gente, fiz também esse tapete aqui, ó, de encaixe para o pé do vaso com essa sequência de cores, que é a sequência de cores que eu vou ensinar para vocês aqui na videoaula, que é o amarelo ouro, o barbante na cor caqui e o barbante na cor cru. E olha que lindo ficou esse tapete. Gente, para fazer esse tapete, eu utilizei um total de 276 gramas de barbante. Então, eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula, que vocês façam esse modelo e que vocês vendam bastante. Minha peça, trabalhando aqui com o barbante na cor amarelo ouro. Esse barbante é o barbante número 6. E vou utilizar aqui a agulha 3,5 milímetros, tesoura e agulha de tapeçaria para remates. Então, aqui, gente, ó, eu vou iniciar minha peça trabalhando aqui um nozinho inicial. Esse nozinho inicial, ele não é contado como uma correntinha, gente, ó. Ficou dessa forma. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou trabalhar dessa forma até ter um total de 23 correntinhas. Bom, gente, fiz aqui, ó, um total de 23 correntinhas. Agora, eu vou laçar o meu fio, ó. Vou contar, eu não conto com essa laçadinha aqui que está na agulha, ó. Conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na oitava correntinha de base, ó, na correntinha aqui de número 8 de base, vou vir aqui sobre essa correntinha e vou trabalhar um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto de base e trabalho aqui um ponto alto. Laço meu fio no próximo ponto de base, um ponto alto. Formou aqui, gente, um grupinho, ó, com 3 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes de separação. Laço meu fio, conto 1, 2 e na terceira correntinha de base eu repito. Um ponto alto, laço meu fio, no próximo ponto, um ponto alto. Novamente, no próximo ponto, um ponto alto. 2 correntes. Pulo 2 pontos de base, ó, 1, 2. No terceiro ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, repito, um ponto alto. 2 correntes, laço meu fio. Então, aqui, gente, quando a gente iniciou, ficou esse intervalo de ponto tela, ó. Que são aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, gente, ó, ficou 2 correntinhas, que é de base, 1, 2, 3 correntinhas,
que é para dar a altura de um ponto alto e 2 de separação. Então, aqui no final, tem que ficar da mesma forma que ficou aqui no início, ó. Então, gente, ó, conto 1, 2 e na terceira correntinha de base, eu vou fazer aqui um ponto alto. Então, gente, ó, a gente foi intercalando um ponto tela, 3 pontos altos, um ponto tela, 3 pontos altos. Ficou um total de 3 grupinhos, ó, 1, 2, 3 grupinhos de 3 pontos altos e 1, 2, 3, 4 intervalos com o ponto tela. Para iniciar a próxima volta, eu subo 1, 2, 3 correntes. Laço meu fio, vou virar aqui minha peça, ó, porque a gente vai trabalhar carreiras indo e voltando. Então, agora, eu vou vir aqui, ó, sobre esse grupinho de 3 pontos altos, eu conto um ponto aqui, ó. No próximo ponto de base, eu vou fazer aqui um ponto alto. Laço meu fio no mesmo ponto de base, um ponto alto. 2 correntes de separação. Venho no mesmo ponto de base e trabalho aqui mais 2 pontos altos. Então, aqui, gente, ó, formou um leque. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Laço meu fio, não vou fazer correntinha de separação. Eu venho direto aqui, ó, sobre o próximo grupinho de 3 pontos altos, conto um ponto, no segundo ponto de base, ó, eu trabalho mais um leque, que são 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos aqui sobre o mesmo ponto de base. Formou mais um leque. Laço meu fio novamente, ó. Conto um, no próximo, ó, no segundo ponto de base, eu trabalho mais um leque de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Então, a gente não trabalha sobre esses intervalos aqui, gente, ó, de 2 correntes. A gente trabalha sobre os grupinhos de 3 pontos altos. Chegando aqui no final, fiz o meu leque, laço meu fio, vou vir aqui, gente, ó, eu conto 1, 2 e na terceira correntinha de base, vou vir aqui sobre essa terceira corrente e aqui eu trabalho um ponto alto, ó. Está ficando assim. Subo 1, 2, 3 correntes novamente. Laço meu fio, ó, vou virar a minha peça. Agora, eu vou vir direto aqui nesse intervalo de 2 correntes do leque e vou trabalhar leque sobre leque. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Dessa forma. No próximo leque, ó, no intervalo de 2 correntes, eu repito leque sobre leque. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Vou seguir dessa forma, gente, ó, até chegar aqui no último leque. Vou trabalhar aqui leque sobre leque. Trabalhei aqui leque sobre leque. Chegando aqui, gente, ó, cheguei no final, vou vir aqui, ó, pode vir aqui na terceira corrente e fazer um ponto alto, dessa forma, ou pode vir aqui, gente, ó, laça o fio e já pega aqui e faz um ponto alto, sem precisar pegar naquela correntinha, na terceira correntinha que a gente fez para dar a altura de um ponto alto. Das duas formas vai ficar certinha a nossa peça. Então, eu vou fazer dessa forma. Subo 3 correntes novamente, laço meu fio, viro a minha peça e trabalho leque sobre leque novamente, ó. 2 correntes, laço meu fio, 2 pontos altos. Não faço corrente de separação e vou seguir trabalhando aqui, ó, leque sobre leque, até chegar aqui no final. Segui trabalhando leque sobre leque. Chegando aqui no final, gente, ó, laço meu fio, vou vir aqui, pegando essa argolinha que formou aqui, gente, ó, com as 3 correntes, e aqui eu vou fazer um ponto alto. 1, 2, 3 correntes. Laço meu fio, vou vir aqui
sobre esse intervalo de duas correntes e repito leque sobre leque novamente. 2 pontos altos, duas correntes e mais 2 pontos altos. Então, gente, ó, laço meu fio, venho no próximo leque e repito leque sobre leque. Chegando aqui no final, ó, eu trabalho um ponto alto. Bom, gente, fiz aqui então um total de 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Vamos trabalhar essa sequência de leque sobre leque até ter um total de 14 carreiras. Aqui, para minha base dar certinho, eu preciso ter uma quantidade de carreiras que seja ímpar. Mas, Isabela, por que 14 carreiras? A gente vai fazer um total de 14 carreiras, seguindo essa sequência aqui. A última carreira, gente, que é a carreira de número 15, eu vou voltar aqui para fazer junto com vocês. Por quê? A última carreira, ela precisa ser exatamente igual a essa primeira aqui. Então, eu vou seguir essa sequência até ter um total de 14 carreiras e a carreira, né, de número 15, eu volto aqui para a gente fazer exatamente igual a gente fez aqui a primeira carreira. Então, se você quer fazer a sua peça menor, você pode fazer com 13 carreiras, com 11, vai diminuindo. Se você quer que o seu tapete de encaixe do pé do vaso fique menor. Se você quer que fique maior, a partir das 15 carreiras, você pode aumentar de 2 em 2 para ficar maior ou diminuir de 2 em 2 carreiras para ficar menor, porque sempre vai dar uma quantidade que seja ímpar, né? São 15 carreiras, se você aumentar mais 2, vai ficar com 17, vai dar um número ímpar. Se você diminuir 2 carreiras, vai ficar com 13 carreiras, que também vai dar um número ímpar. E assim por diante. Então, vou seguir essa sequência até ter um total de 14 carreiras, e a carreira de número 15, eu volto para a gente dar continuidade. Bom, gente, concluí aqui, ó, todas as voltas. Então, eu fiz um total de 14 voltas, contando, né, 14 carreiras, contando a partir aqui da primeira carreira que a gente fez, ó. Ficou um total de 14 carreiras. Agora, a carreira de número 15, eu vou virar aqui o meu trabalho, ó, para a gente iniciar a volta de número 15. Eu subo 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto, e mais 2 correntes, que será de separação. Ficou aqui, ó, um total de 5 correntinhas. Vou laçar o meu fio, e nesse intervalo aqui, gente, de 2 correntinhas, eu vou trabalhar aqui um grupinho de 3 pontos altos agora. Não vou trabalhar leque sobre leque. Independente do tamanho que vocês estejam fazendo a sua peça, a última carreira, ela vai ser assim, gente, com os grupinhos de 3 pontos altos, exatamente igual a gente fez a primeira carreira também. 2 correntes de separação, no próximo intervalo de 2 correntes do leque, eu trabalho um grupinho com 3 pontos altos novamente. Duas correntes, laço meu fio, no próximo leque, repito, um grupinho com 3 pontos altos. Então, chegando aqui no final, 2 correntes, laço meu fio, e aqui eu vou trabalhar um ponto alto apenas. Então, gente, ó, ficou 3 grupinhos de 3 pontos altos, exatamente igual ficou aqui no início, ó, os 3 grupinhos com 3 pontos altos. Fiz um total de 15 carreiras, pode aumentar e pode diminuir também aqui a sua base para fazer sua peça em outros tamanhos, como eu passei para vocês. Então, agora, eu vou laçar o meu fio e aqui, gente, eu vou cortar esse barbante, que eu tava trabalhando com o barbante na cor amarelo ouro. Agora, eu vou trabalhar com o barbante na cor caqui. Então, ó, independente do tamanho que vocês estejam fazendo, precisa ter uma quantidade de carreiras contando com a primeira e com a última carreira que seja ímpar. Bom, gente, cortei aqui o barbante amarelo ouro. Agora, eu peguei o meu barbante, ó, na cor caqui.
podem trabalhar com a cor de barbante que vocês tiverem aí no seu ateliê, ou com a cor de barbante de sua preferência, com a marca de barbante da sua preferência também. Agora, gente, eu não vou trabalhar desse lado, ó. Eu vou virar aqui minha peça e vou iniciar trabalhando aqui, ó, bem nesse intervalo aqui de ponto tela. Por quê? Porque essa parte aqui, gente, eu vou trabalhar carreiras dando a volta aqui sobre a base, né? E depois, essa parte aqui vai ser a parte de encaixe do pé do vaso. Então, para que a base fique certinha aqui, ó, essa parte é onde a gente vai trabalhar carreiras indo e voltando aqui sobre a nossa base. Então, eu vou iniciar bem aqui desse lado. Vou pegar aqui o meu barbante, vou vir aqui nesse intervalinho aqui de ponto tela, ó. E aqui eu vou prender esse fio fazendo uma laçadinha, ó. Dessa forma. Essa laçadinha, ela será contada como a minha primeira correntinha. Se você não quer fazer dessa forma, gente, ó, pode fazer assim também. Deixa eu ensinar aqui para vocês. Venho aqui, faço uma laçadinha. Fiz a minha laçadinha, agora eu vou vir aqui, ó, nesse intervalo. E aqui eu vou prender com um ponto baixo. E faço mais uma correntinha. Então, eu fiz um ponto baixo e uma correntinha. Por quê? Porque a partir dessa volta, quando eu for iniciar carreiras, eu vou fazer 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Se você vai continuar fazendo com as 3 correntes, igual a gente fez aqui na base, pode fazer mais uma correntinha. Esse fio, ó, já trago ele para esse lado aqui, gente, ó. Laço, venho aqui no mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Laço meu fio no mesmo espaço, um ponto alto, ó. Formou um grupinho com 3 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio no mesmo espaço, vou trabalhar aqui mais um grupinho com 3 pontos altos. Então, aqui, gente, ó, formou um leque. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Aqui eu vou vir aqui e puxo um pouquinho, gente, ó. Dessa forma, para ficar aqui bem certinho. Agora, eu faço 2 correntinhas novamente. Laço meu fio. Vou vir aqui no próximo intervalo com 2 correntes. E aqui eu vou trabalhar um grupinho com 3 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio. No próximo intervalo de 2 correntes, eu vou trabalhar novamente um grupinho com 3 pontos altos. 2 correntes. Chegando aqui, ó, nesse último intervalo de ponto tela, vamos repetir o leque exatamente igual a gente fez desse lado aqui. Então, eu faço 3, vou trabalhar aqui 3 pontos altos. Duas correntes e mais 3 pontos altos sobre esse mesmo intervalo aqui de ponto tela. Então, ó, 2, 3 pontos altos. Um leque, 2 grupinhos de 3 pontos altos e um leque. Agora, para trabalhar aqui sobre a lateral da peça, gente, ó, 2 correntes, laço meu fio, pulo esse espaço, venho no próximo, e aqui eu vou trabalhar um grupinho com 3 pontos altos agora. 2, 3 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio, pulo esse intervalo, venho no próximo e repito. Um grupinho com 3 pontos altos. 2 correntes e vou seguir trabalhando essa repetição aqui, ó. Grupinhos de 3 pontos altos, nesses intervalinhos, pula um intervalo, no próximo 3 pontos altos. Pula um intervalo, no próximo 3 pontos altos. Por isso, gente, que essa base tem que ter uma quantidade de carreiras que seja ímpar, que é para dar certinho aqui, ó, na lateral da peça. Vou seguir trabalhando assim,
até chegar aqui nesse intervalinho, gente, ó, de ponto tela. Quando chegar aqui nesse intervalo de ponto tela, a gente vai trabalhar a mesma repetição que a gente fez aqui desse lado, ó. Então, aqui, sobre essa lateral aqui, vai ficar um total, gente, de 6 grupinhos com 3 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos com 3 pontos altos. Esse intervalo aqui, a gente não trabalha sobre esse intervalo, vem direto aqui no intervalo de ponto tela aqui, gente, ó, um leque. 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos, chegando aqui a gente faz um leque. Da mesma forma que a gente fez desse lado. Então, tudo que a gente fez desse lado, a gente vai repetir desse lado. Tudo que a gente tá fazendo nessa lateral, a gente vai repetir nessa lateral. Então, tanto nessa lateral quanto nessa, vai ter 6 grupinhos com 3 pontos altos. Essa será a repetição da nossa volta. Eu vou contar aqui como a volta de número 1, dando a volta aqui em toda a base. Bom, gente, concluí aqui toda a volta. A minha peça está ficando assim. Então, tudo que eu fiz desse lado, eu repeti desse outro lado aqui também, ó. Um leque, 2 grupinhos de 3 pontos altos e um leque. Na lateral, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos de 3 pontos altos sobre cada lateral aqui da peça. Chegando aqui no final, gente, ó. Fiz as 2 correntes, vou vir aqui nessa correntinha, eu fiz um ponto baixo e uma correntinha para dar a altura de um ponto alto. Vou vir aqui sobre essa correntinha que eu fiz e aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu já cortei o barbante novamente, porque agora, gente, eu vou trabalhar com o barbante na cor cru. Isabela, não quero trocar o barbante, quero continuar trabalhando com a mesma cor. Então, ó, você vai seguir caminhando com um ponto baixíssimo até chegar aqui no intervalo de 2 correntinhas. Eu vou pegar esse fio aqui, gente, esse barbante, ó, e vou trazer ele para o intervalo de 2 correntes, só para facilitar a hora do arremate. Agora, para iniciar a próxima volta, peguei aqui, ó, o barbante na cor cru. Vou vir aqui bem nesse intervalo de 2 correntinhas. E aqui, gente, eu vou prender esse fio, ó, fazendo aqui uma laçadinha, ó, da forma que eu ensinei para vocês. Vocês podem fazer dessa forma. Vocês podem fazer dessa forma, com uma laçadinha, ou fazendo ponto baixo e uma correntinha. Então, fiz aqui uma laçadinha, que será contada como a minha primeira corrente, vou fazer mais uma correntinha. 2 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto, pode trabalhar com as 3 correntes, que dá certo também. Laço meu fio, no mesmo espaço, gente, ó, eu vou fazer mais um ponto alto. Laço meu fio, no mesmo espaço, um ponto alto. Então, gente, aqui no mesmo espaço, eu fiz mais um ponto alto. Agora, eu vou fazer 2 correntes, laço meu fio, no mesmo espaço, vou trabalhar mais um grupinho com 3 pontos altos. Então, aqui vai ficar leque sobre leque, ó. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio, no próximo intervalo de 2 correntes, um grupinho com 3 pontos altos agora. 2 correntes. Vou seguir trabalhando aqui, ó, um grupinho com 3 pontos altos para cada intervalo de 2 correntinhas. Quando chegar aqui, gente, ó, nesse intervalo de 2 correntes do leque, eu vou trabalhar leque sobre leque, da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Então, vai ficar um total de 2 leques, né? Um leque aqui sobre esse leque e um leque sobre esse último leque aqui. E para os intervalos de 2 correntes, 3 pontos altos. Então, vai ficar 3 grupinhos com 3 pontos altos. Então, gente, ó, ficou dessa forma, leque, 3 grupinhos de 3 pontos altos e um leque. Chegando aqui na lateral da peça, a gente vai seguir trabalhando os grupinhos de 3 pontos altos novamente. Para cada intervalo desse de 2 correntes, agora eu vou trabalhar os grupinhos com 3 pontos altos, igual eu fiz aqui, ó. Então, lacei o meu fio, nesse intervalo de 2 correntes, eu trabalho um grupinho com 3
pontos altos. 2 correntes e agora... Então, gente, para cada intervalo de 2 correntes, eu vou trabalhar um grupinho com 3 pontos altos. Quando chegar aqui, gente, ó, nesse leque a gente vai fazer diferente, porque aqui vai ser a parte da curva da peça. E esse lado vai ser o encaixe para o pé do vaso. Então, vou seguir trabalhando aqui sobre toda a lateral e quando chegar nesse intervalo de 2 correntes do leque, eu volto para a gente dar sequência. Bom, gente, ficou agora, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupinhos com 3 pontos altos aqui sobre essa lateral. Tudo que a gente fez nessa lateral, a gente vai repetir nessa lateral aqui também. A diferença dessa carreira agora, gente, é porque, ó, desse lado a gente fez leque sobre leque e os grupinhos com 3 pontos altos. Desse lado, vamos fazer diferente porque será a curva da peça. Então, aqui, ó, fiz as 2 correntes, laço meu fio e aqui nesse intervalo de 2 correntes do leque, ao invés de trabalhar leque sobre leque, aqui, gente, eu vou trabalhar um grupinho com 5 pontos altos, ó. 2, 3, 4, 5 pontos altos, 2 correntes, laço meu fio. No próximo intervalo de 2 correntes, vou repetir aqui um grupinho com 5 pontos altos novamente. Então, a gente precisa ter bastante atenção aqui nessa volta, porque se a gente errar essa volta, a gente vai errando as próximas também, ó. 1, 2, 3, 4, 5 pontos, 2 correntes e vou seguir trabalhando agora grupinhos com 5 pontos altos até chegar aqui, gente, nesse intervalo de 2 correntes, ó, desse leque. Então, entre esse leque e esse leque, vai ficar os grupinhos com 5 pontos altos. Vai ficar um total de 5 grupinhos com 5 pontos altos agora. Bom, gente, trabalhei aqui, ó, os 5 grupinhos com 5 pontos altos agora, entre esse leque e esse leque. Então, aqui será a curva da nossa peça. Para trabalhar aqui sobre a lateral da peça, 2 correntes e vou seguir trabalhando agora os grupinhos com 3 pontos altos para cada intervalo desse de 2 correntes. Então, aqui, gente, ó, sobre a lateral da peça desse lado, vai ficar um total de 7 grupinhos de 3 pontos altos, exatamente igual ficou desse lado aqui. Então, ó, desse lado ficou dessa forma e aqui os grupinhos com 5 pontos altos, mas na lateral a gente segue trabalhando os grupinhos com 3 pontos altos. Então, essa será a sequência da nossa volta de número 2. Concluí, gente, aqui, ó, toda a volta de número 2, a minha peça está ficando assim. Então, desse lado aqui, ó, a gente trabalhou de uma forma e desse lado aqui a gente trabalhou de outra forma, porque, como eu expliquei para vocês, essa parte aqui é a parte de encaixe, né, que vai encaixar no pé do vaso. E essa parte aqui é onde a gente vai começar a trabalhar aumentos. Então, chegando aqui no final, ó, fiz as minhas 2 correntes, vou vir aqui, ó, na segunda correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto. Se você fez com 3 correntes, você vai na terceira correntinha que você fez para dar a altura de um ponto alto. E aqui, ó, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar aqui no intervalo de 2 correntinhas. Agora, gente, ó, eu não vou trabalhar carreiras dando a volta aqui na minha peça. Eu vou trabalhar agora carreiras indo, ó, e voltando. Não vou trabalhar sobre essa lateral aqui. Então, gente, ó, deixa eu arrumar aqui. Chegando aqui... Então, gente, chegando aqui, ó, no intervalo de 2 correntinhas do leque, agora eu vou subir 1, 2 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Pode fazer com 3 correntes. Agora, gente, eu vou iniciar com 3 correntinhas. Aqui, ó, quando eu tô fazendo o ponto assim, carreiras dando a volta em toda a peça, eu gosto de trabalhar assim agora com as 2 correntinhas, que eu acho que assim, gente, ó, nem parece tanto que é a parte que a gente tá fazendo, né? O fechamento da carreira e iniciando outra carreira. Mas quando são peças assim, trabalhando sobre a lateral, igual eu fiz a base, eu gosto de fazer com as 3 correntinhas. Mas vocês podem seguir trabalhando com as 3 correntes por todas as voltas ou trabalhando com as 2 correntinhas que vai dar certo também.
Fiz agora 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Vou laçar o meu fio, ó. Vou virar aqui minha peça, gente, ó. Virei a minha peça, tá do lado avesso aqui, essa carreira, ó. Fiz as 3 correntes para dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, vou vir nesse mesmo espaço e vou trabalhar aqui mais 2 pontos altos, nesse mesmo intervalo aqui de correntinhas. Então, agora, a gente formou um grupinho, ó, com 3 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio, venho no próximo intervalo de 2 correntes e vou trabalhar aqui um grupinho com 3 pontos altos novamente. 2 correntes. Então, agora, eu vou seguir trabalhando grupinhos de 3 pontos altos para cada intervalo desse de 2 correntinhas. Até chegar aqui, gente, ó. Nesse intervalo aqui de 2 correntinhas. Quando chegar aqui sobre esse último grupinho de 3 pontos altos aqui da lateral da peça, eu volto para a gente dar continuidade. Bom, gente, trabalhei aqui um total, ó, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupinhos com 3 pontos altos agora. Chegando aqui, ó, sobre esse último grupinho de 3 pontos altos da carreira anterior, aqui da lateral, agora eu trabalho, ó, 2 correntes, laço meu fio e sobre esse último ponto alto aqui, eu vou trabalhar um ponto alto. Não trabalho agora sobre esse intervalinho aqui de 2 correntinhas. Então, ficou 8 grupinhos de 3 pontos altos e aqui um intervalo com o ponto tela. Faço 2 correntinhas. Laço meu fio, nesse grupinho com 5 pontos altos que a gente fez, na carreira anterior, ó, eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada um desses pontos de base. Ponto alto sobre ponto alto. Chegando aqui, gente, ó, no último ponto, eu vou trabalhar um aumento, que são 2 pontos altos sobre esse mesmo ponto de base. Então, ó, trabalho aqui mais um ponto alto. Ficou agora um total de 6 pontos altos, porque eu trabalhei um aumento no último ponto. 2 correntes, laço meu fio. No próximo grupinho de 5 pontos altos, eu repito um ponto alto sobre cada um desses pontos de base. Ponto alto sobre ponto alto. E chegando no último ponto, eu vou trabalhar um aumento novamente, ó, que são 2 pontos altos sobre esse mesmo ponto de base. 2 correntes e vou seguir trabalhando assim, gente, um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos que a gente trabalhou 5 pontos altos na carreira anterior. Então, ó, entre esse grupinho e esse grupinho aqui, a gente vai trabalhar um aumento no último ponto. Vai ficar 5 grupinhos com 6 pontos altos agora. Bom, gente, segui trabalhando aqui um aumento no último ponto, ó, de cada um dos grupinhos. Ficou 5 grupinhos com 6 pontos altos. Chegando aqui desse lado, gente, ó, tudo que eu fiz na lateral da peça desse lado, eu vou repetir desse outro lado aqui também. Então, fiz as 2 correntes, não vou trabalhar sobre esse intervalo de 2 correntes aqui, ó. Sobre esse primeiro intervalo de 2 correntes da lateral, eu não trabalho. Venho direto aqui sobre esse primeiro ponto alto aqui, do primeiro grupinho de 3 pontos altos da lateral. E aqui, gente, ó, eu trabalho um ponto alto sobre esse ponto. 2 correntes e agora eu vou seguir trabalhando um grupinho com 3 pontos altos para cada intervalo desse de 2 correntes. 2 correntes, ó. E vou seguir trabalhando agora os grupinhos com 3 pontos altos para cada intervalo de 2 correntes. Quando chegar aqui no final, gente, ó, sobre esse intervalo de 2 correntes do leque, eu vou trabalhar um grupinho de 3 pontos altos, exatamente igual eu fiz desse lado. Depois a gente vai arrematar aqui, gente, ó, esses fios. Então, tudo que eu fiz na lateral da peça desse lado, eu vou repetir agora desse lado também. A minha peça está ficando assim.
não trabalho sobre essa lateral aqui, gente. Agora são... Então, gente, agora, ó, são carreiras indo e voltando. Essa será a repetição da volta de número 3. Bom, gente, trabalhei aqui grupinhos de 3 pontos altos para cada intervalo de 2 correntinhas. Cheguei aqui, gente, ó, nesse intervalo de 2 correntinhas do leque, eu trabalhei aqui um grupinho com 3 pontos altos, da mesma forma que eu fiz aqui desse lado. Então, a minha peça, ela está ficando assim. Agora, vou iniciar a próxima volta. Como eu passei para vocês, a gente não vai trabalhar sobre essa lateral aqui agora, ó. Então, eu subo 1, 2, 3 correntes que vai dar a altura de um ponto alto e mais 2 correntes que será de separação. Laço meu fio, vou virar aqui a minha peça, ó, dessa forma. Vou vir direto agora, nesse intervalo de 2 correntes, fiz as 5 correntes, 3 para dar a altura de um ponto alto e 2 de separação. Venho direto aqui nesse intervalo de 2 correntes e aqui eu vou trabalhar um grupinho com 3 pontos altos. 2 correntes e vou seguir agora trabalhando grupinhos de 3 pontos altos para... Vou trabalhar aqui, gente, ó, grupinhos de 3 pontos altos para cada intervalo desse, com 2 correntinhas. Então, eu vou seguir trabalhando os grupinhos de 3 pontos altos até chegar aqui, gente, ó. Quando chegar nesse intervalinho aqui de ponto tela, eu volto para a gente dar sequência. Segui trabalhando aqui os grupinhos de 3 pontos altos. Agora, gente, ficou um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupinhos com 3 pontos altos. Chegando aqui, ó, vou fazer mais um grupinho com 3 pontos. Nesse intervalo de ponto tela, ó, nesse intervalo com as 2 correntes, eu trabalho 2 pontos altos. E sobre esse ponto alto que a gente fez, eu trabalho mais um ponto alto sobre esse ponto. Formou mais um grupinho com 3 pontos altos. Então, ficou um total agora de 8 grupinhos com 3 pontos altos. Aqui, gente, ó, a carreira anterior tinha iniciado com um grupinho de 3 pontos altos e aqui ficou o intervalo de ponto tela. Agora, essa carreira, gente, ó, tá iniciando com o ponto tela e aqui, ó, na lateral, tá finalizando com o grupinho com 3 pontos altos. No tapete, quando a gente inicia com ponto tela, a lateral finaliza com ponto tela. Mas aqui, esse tapete de encaixe para o pé do vaso, a gente não trabalha sobre essa carreira. Então, aqui, gente, quando inicia com ponto tela, finaliza com um grupinho de 3 pontos altos. Se iniciar com um grupinho de 3 pontos altos, igual a gente fez aqui, ó, finaliza com o ponto tela. E vai seguir essa sequência. Chegando aqui, 2 correntes, laço meu fio. Lembra que a gente trabalhou um aumento no último ponto de cada um dos grupinhos? Mas, como a gente está trabalhando carreiras indo e voltando, ó, deixa eu virar aqui para vocês verem bem certinho, ó. Aqui, o aumento está no último ponto. Essa carreira, o aumento tá aparecendo aqui, gente, que está sobre o primeiro ponto de base. Então, para não ficar, você pode seguir trabalhando o aumento. Sempre que tiver o aumento, você trabalhar aumento sobre aumento. Mas aqui, eu vou trabalhar da seguinte forma. Eu vou laçar o meu fio sobre esse primeiro ponto. Eu trabalho um ponto alto. E vou seguir aqui trabalhando aquela sequência de um ponto alto sobre cada ponto desse de base. No último ponto, eu vou trabalhar um aumento, que são 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. 2 correntes, e vou seguir trabalhando agora essa sequência novamente, gente. Um aumento no último ponto de cada um dos grupinhos. Então, ó, nessa carreira o aumento tá parecendo que tá no primeiro, essa no último, mas a gente tá trabalhando o aumento no último ponto. Então,
vai ficar aqui um total de 5 grupinhos com 7 pontos altos agora. Por quê? Porque a gente está trabalhando um aumento no último ponto. Vamos trabalhar, né, um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos, dessa forma. Então, gente, ó, segui trabalhando o aumento no último ponto de cada um dos grupinhos. Ficou 5 grupinhos com 7 pontos altos. Chegando aqui, na lateral da peça, eu vou fazer da mesma forma, eu vou seguir a mesma repetição que eu trabalhei desse lado aqui. Então, aqui, fiz as duas correntes, vou vir aqui, ó, sobre esse primeiro ponto alto e trabalho ponto alto sobre ponto alto. No intervalo de duas correntes, 2 pontos altos. Duas correntes e vou seguir trabalhando agora grupinhos de 3 pontos altos para cada intervalo de duas correntes. Quando chegar aqui, gente, ó, no último grupinho de 2 pontos altos da lateral, trabalho meu grupinho de 3 pontos altos e aqui eu volto para a gente dar sequência, né? Então, ó, aqui eu vou voltar para a gente finalizar essa volta e dar sequência à próxima volta. Minha peça está ficando assim. Segui trabalhando os grupinhos com 3 pontos altos. Chegando aqui no final, gente, eu vou trabalhar o intervalo de ponto tela da mesma forma que eu fiz aqui. Então, aqui, ó, eu faço duas correntinhas, laço meu fio, vou vir aqui, ó, sobre a terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, ó, uma, duas, e aqui na terceira correntinha, eu vou fazer um ponto alto sobre essa correntinha. Ficou o intervalo de ponto tela. Então, aqui, gente, ó, essa parte aqui, como eu passei para vocês, é a parte do encaixe, né, do pé do vaso. Venho aqui, ó, arruma um pouquinho. Quando a gente passar aqui mais uma carreira com o acabamento, gente, vai ficar bem retinho essa parte, vai ficar bem certinho. Então, essa parte aqui é a parte do encaixe do pé do vaso. Isabela, eu quero fazer essa parte aqui mais larga, então você pode fazer mais uma carreira. Ó, quando voltar aqui, vai subir 3 correntinhas e trabalha 2 pontos altos aqui e segue trabalhando os grupinhos de 3 pontos altos. Aqui, gente, ó, para a medida que eu passei para vocês no início do vídeo, eu vou fazer apenas essa quantidade de voltas. Aqui eu já vou iniciar as correntinhas para fazer aqui, né, o encaixe certinho para o pé do vaso. Então, você pode fazer mais uma carreira aqui voltando ou duas, se você achar que é necessário fazer essa parte aqui, ó, do encaixe do pé do vaso mais larga. Então, você pode fazer mais carreiras indo e voltando. Agora, vou fazer aqui correntinhas. Então, gente, ó, fiz o meu ponto alto. Agora, aqui, eu vou fazer um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou trabalhar dessa forma até ter um total de 25 correntinhas. Então, gente, trabalhei aqui, ó, um total de 25 correntinhas. Vai ficando dessa forma a nossa peça. Aqui, gente, a gente tá fazendo a base para trabalhar grupinhos com 3 pontos altos. Então, agora, eu vou fazer uma laçadinha e aqui eu já cortei o meu fio. Fiz as 25 correntinhas, uma laçadinha. Que essa laçadinha aqui vai ser o nosso nozinho, ó. Agora, eu vou pegar o barbante novamente, na mesma cor que eu estava trabalhando. Então, aqui ficou 1, 2, 3 carreiras com o barbante, 1, 2, 3 carreiras com o barbante na cor cru. Vamos fazer mais uma carreira com o barbante na cor cru, gente. A gente tá fazendo aqui a base, né, para a próxima carreira. Então, agora, vou vir aqui desse lado, ó. Então, aqui, gente, eu vou contar, ó, 1, 2, e aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, vou pegar aqui esse barbante, ó, vou fazer uma laçadinha. E aqui eu vou prender esse barbante aqui, ó, nessa correntinha. Essa laçadinha já será a minha primeira correntinha. Vou fazer mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desse lado aqui, gente, ó, eu vou trabalhar um total de 27 correntinhas. Bom, gente, fiz aqui, ó, um total de 27 correntinhas. Então, desse lado,
Deixa eu mostrar aqui certinho para vocês. Desse lado aqui, eu fiz um cordão com 25 correntinhas. E desse outro lado aqui, um cordão com 27 correntinhas. Por quê? Porque aqui, desse lado, gente, é onde a gente vai voltar trabalhando agora os grupinhos com 3 pontos altos. Então, eu fiz 2 correntinhas a mais, que é pra fazer aqui, ó, subir o outro ponto. Então, desse lado, tem 2 correntinhas a mais, né? 27 e aqui 25. A minha peça está ficando assim. Agora, chegando aqui no final, gente, ó, eu vou laçar o meu fio, eu vou contar 1, 2, 3, 4 correntinhas. Nessa quarta correntinha aqui de base, eu vou fazer aqui, ó, um ponto alto. Laço meu fio, na próxima correntinha de base, um ponto alto. Formou aqui um grupinho com 3 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio, vou pular 1, 2 e no terceiro ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, repito, um ponto alto. 2 correntes e vou seguir trabalhando agora grupinhos de 3 pontos altos, pulando 2 pontos de base, ó. Pulei 2 pontos de base, no terceiro ponto de base, eu vou trabalhar aqui um grupinho com 3 pontos altos, sendo um ponto alto sobre cada ponto desse de base. Laço meu fio no próximo ponto de base, um ponto alto. 2 correntes e vou seguir trabalhando agora, gente, uma sequência de grupinhos com 3 pontos altos. Vai ficar aqui um total de 5 grupinhos com 3 pontos altos aqui nessas correntinhas que a gente fez, ó. Deixa eu arrumar aqui, ó, tá bem certinho. Então, fica todas do lado certo as correntinhas. Então, gente, vou concluir aqui os grupinhos de 3 pontos altos, até ter um total de 5 grupinhos com 3 pontos altos. Bom, gente, fiz aqui um total de 5 grupinhos com 3 pontos altos, ó. Ficou assim. Agora, chegando aqui, faço 2 correntes, laço meu fio, ó, pulo esses 2 pontos de base, essas 2 correntinhas de base, vou vir bem aqui, gente, ó, onde eu prendi esse fio aqui para iniciar as correntes, bem aqui nessa terceira correntinha, ó. Bem aqui sobre essa correntinha e vou trabalhar aqui um ponto alto. Laço meu fio e agora no intervalo de 2 correntes, eu faço 2 pontos altos. Formou um grupinho com 3 pontos altos agora. 2 correntes e vou seguir trabalhando agora grupinhos com 3 pontos altos para cada intervalo desse de 2 correntinhas, até chegar aqui, gente, ó. Segui trabalhando aqui os grupinhos com 3 pontos altos, então tá ficando assim, já tá formando aqui a parte, né, gente, do encaixe para o pé do vaso. Agora, ó, chegando aqui, nesse último grupinho de 3 pontos altos da lateral, né, o último grupinho de 3 pontos altos da carreira anterior, eu laço meu fio, vou vir aqui no último ponto alto desse grupinho, e aqui eu vou fazer um ponto alto. Observem que aqui, gente, vai intercalando, ó. 3 pontos, ponto tela, 3 pontos, ponto tela. Na próxima terá 3 pontos, na próxima ponto tela. Aqui, ó, nessa parte, tanto desse lado, quanto desse lado aqui, ó, vai intercalando. Agora, chegando aqui na parte dos aumentos, ó, 2 correntes, laço meu fio. Aqui, gente, ó, a gente tá fazendo carreiras indo e voltando. Essa carreira aqui, gente, ó, ficou do lado certo, exatamente igual a essa. Por quê? Porque eu cortei o meu fio, ó, tava trabalhando aqui. Cortei o meu fio e vim trabalhar desse lado. Então, ó, tanto essa carreira quanto essa carreira está do lado certo. Essa aqui, ó, gente, tá do lado certo e essa do lado avesso.
lado certo e lado certo. Então, como essa carreira aqui está do lado certo, o aumento, ó, ele ficou no último ponto, porque na carreira anterior a gente trabalhou o aumento no último ponto. Então, para que o aumento fique intercalado, né, em uma carreira fique parecendo aqui que está no primeiro ponto e na outra no último ponto, essa volta aqui eu vou trabalhar o aumento no primeiro ponto. Porque se eu trabalhar aumento aqui no último ponto, vai ficar aumento sobre aumento. Então, como eu estou trabalhando dessa forma, fazendo intercalados aumentos, gente, em uma carreira no primeiro ponto e a outra vai estar parecendo que está no último, eu vou fazer dessa forma. Então, aqui, ó, eu vou trabalhar aumento no primeiro ponto agora, ó, porque na carreira anterior o aumento está aqui no último ponto. Trabalhei 2 pontos altos sobre o primeiro ponto de base. No próximo ponto, um ponto alto e sigo agora trabalhando um ponto alto sobre cada ponto desse de base. Então, agora, a gente vai ficar grupinhos com 8 pontos altos. Agora, a gente tá trabalhando um aumento no primeiro ponto. Ó, 2 correntes e vou seguir trabalhando agora um aumento no primeiro ponto de cada um desses grupinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Vou seguir trabalhando essa sequência até chegar aqui, gente, ó, nesse último grupinho com aumentos. Bom, gente, segui trabalhando aqui a minha sequência, né, com aumento no primeiro ponto agora de cada um dos grupinhos. 5 grupinhos com 7 não, com 8 pontos altos agora, desculpa, gente. Então, ó, 5 grupinhos com 8 pontos altos. Chegando aqui na lateral, a gente vai trabalhar a mesma repetição que a gente fez desse lado aqui, ó. Então, eu fiz 2 correntes. Vou vir aqui sobre esse primeiro ponto alto aqui, ó, do grupinho de 3 pontos altos da lateral e faço um ponto alto apenas. 2 correntes, laço meu fio e no intervalo de 2 correntes eu vou trabalhar grupinho com 3 pontos altos. Então, aqui eu vou seguir trabalhando os grupinhos com 3 pontos altos para cada intervalo desse com 2 correntinhas. Quando chegar aqui, gente, ó, nesse intervalinho aqui de ponto tela, a gente trabalha 2 pontos altos e um ponto alto sobre esse ponto alto aqui, ó. Exatamente igual a gente fez aqui desse lado, ó. Um ponto alto sobre esse ponto e 2 pontos altos no intervalo de 2 correntinhas. Então, ó, da mesma forma, fez os 2 pontos altos e um ponto alto sobre esse ponto, pula 2 correntes e segue trabalhando os grupinhos com 3 pontos altos. Então, essa será a sequência da volta. Essa volta aqui, gente, é a volta de número, ó, 1, 2, 3, 4, 5. É a volta de número 5. Bom, gente, concluí aqui, ó, toda a volta de número 5. Então, a minha peça, ela está ficando assim. Então, aqui, ó, já formou a parte aqui do encaixe para o pé do vaso, gente, ó. Então, aqui ficou 5 grupinhos com 3 pontos altos, da mesma forma que ficou desse lado, gente, ó. A quantidade de grupinhos de 3 pontos altos que tiver desse lado, precisa ter desse lado também, para dar certinho. Então, chegando aqui no final, ó, fiz o grupinho de 3 pontos altos, trabalhei um ponto alto aqui sobre o último ponto, vou laçar o fio, e aqui eu já cortei, porque agora, gente, eu vou fazer a troca de cores. Aqui, ó, nesse intervalo de ponto tela, eu fiz exatamente igual eu tinha feito desse lado, ó. 2 pontos altos e um ponto alto sobre esse ponto. Pulei as 2 correntes e segui trabalhando os grupinhos com 3 pontos altos. Isabela, não quero trocar de barbante, vou continuar trabalhando com essa mesma cor. Então, ao invés de cortar aqui o barbante, gente, vocês vão subir 3 correntes para dar a altura de um ponto alto e 2 de separação, um total de 5 correntinhas. E vai voltar aqui, ó, trabalhando grupinhos de 3 pontos altos, igual a gente havia feito aqui, gente, ó. Lembra que aqui a gente fez 3 correntes para dar a altura de um ponto alto e 2 correntinhas que foi de separação e seguiu essa sequência? Da mesma forma, se você não for cortar o barbante, você vai fazer aqui, sobre essa lateral. Como eu cortei o barbante, vou trabalhar agora com o barbante na cor
caqui. Então, gente, ó, eu vou trabalhar do lado certo novamente, porque, como eu falei para vocês, fiz a troca, cortei o barbante, né, para fazer a troca de cores. Então, vai ficar do lado certo novamente. Vou pegar aqui o meu barbante, ó, na cor caqui. Vou vir aqui nesse grupinho, ó. Sobre esse grupinho aqui de 3 pontos altos, eu vou vir aqui nessa correntinha, gente, ó. Aqui tem 1, 2, 3. Vou vir aqui, ó, nessa correntinha. E aqui eu vou prender esse fio, fazendo aqui uma laçadinha. Vou fazer mais duas correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. E duas correntes que será de separação. Ficou um total de 5 correntinhas. Então, se você não fez a troca de cores, você vai fazer essa sequência. Subir as 5 correntinhas, ó. Laçar o fio, vir no próximo intervalo aqui de 2 correntes. E aqui, trabalhar um grupinho com 3 pontos altos. 2 correntes. E agora, eu vou seguir trabalhando, gente, ó, grupinhos de 3 pontos altos para cada intervalo desse aqui de 2 correntinhas. Quando chegar aqui, ó, nesse intervalinho de ponto tela, a gente vai trabalhar a mesma sequência que a gente fez aqui, ó. Então, aqui 2 pontos altos e um ponto alto sobre esse ponto. Vou seguir trabalhando essa sequência e quando chegar aqui na parte dos aumentos, eu volto para a gente dar continuidade. Bom, gente, então, ó, segui trabalhando os grupinhos com 3 pontos altos para cada intervalo de 2 correntinhas. Chegando aqui, ó, fiz 2 pontos altos e um ponto alto sobre esse ponto. 2 correntes. Chegando aqui na parte dos aumentos, ó, como a gente tá fazendo as carreiras todas do lado certo, porque estamos trabalhando a troca de cores, como eu passei para vocês. Então, o aumento aqui tá no primeiro ponto, vou trabalhar agora no último ponto. Então, vai intercalar. Se o aumento está no primeiro ponto, você trabalha o aumento no último ponto. Na próxima carreira, se o aumento estiver no último ponto, você trabalha o aumento no primeiro, para ir intercalando, ó, dessa forma. Então, aqui, eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada ponto desse de base. E agora, o aumento será no último ponto de base. Vai ficar um total agora de 8 pontos altos com o aumento que a gente vai trabalhar sobre o último ponto de base. Ó, no último ponto, eu trabalho 2 pontos altos. Duas correntes, e agora eu vou seguir trabalhando um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos. Quando chegar aqui, gente, ó, sobre essa lateral aqui, vamos trabalhar a mesma repetição que a gente trabalhou sobre essa lateral. Então, tudo que a gente fez sobre essa lateral aqui, a gente vai repetir sobre essa lateral também. Essa é a sequência da volta de número 6, ó. Bom, gente, segui trabalhando a mesma sequência que eu passei para vocês. Então, a minha peça está ficando assim. Tudo que eu fiz desse lado, eu repeti desse outro lado aqui também, ó. Trabalhei os grupinhos com 3 pontos altos. Chegando aqui no final, gente, ó. Fiz o grupinho de 3 pontos altos, agora eu faço 2 correntes, laço meu fio, vou vir aqui sobre esse último ponto alto de base, ó, e trabalho aqui um ponto alto. Pra ficar um ponto tela exatamente igual ficou quando a gente iniciou aqui, gente, ó, essa volta. Então, ficou dessa forma. Agora, eu vou laçar e vou cortar aqui esse barbante novamente, porque agora eu vou trabalhar com a mesma cor que eu iniciei aqui a minha peça, com o barbante na cor amarelo ouro. Mas, se você não quer fazer a troca de cores, você vai subir aqui, ó, 3 correntes, 2 pontos altos aqui no intervalo de 2 correntes e volta aqui trabalhando essa sequência de grupinhos com 3 pontos altos. Bom, gente, cortei aqui, ó, o barbante na cor caqui.
Então, a peça está ficando assim, vai ficando bem certinha, gente, ó. E depois a gente vai passar aqui umas voltas, né, com ponto baixo, e vai ficar ainda mais certinho essa parte aqui do encaixe do pé do vaso, ó. Está ficando assim a minha peça. Então, agora, eu vou virar aqui a peça, ó, porque eu vou trabalhar novamente do lado certo. Então, eu vou iniciar trabalhando desse lado aqui. Peguei aqui, gente, ó, o barbante na cor amarelo ouro. Então, eu vou vir aqui, ó, vou contar. 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender esse fio aqui, ó. Desfocou, gente, aqui, pronto. Vou prender esse fio aqui fazendo uma laçadinha, que será a minha primeira correntinha. Vou fazer mais 2 correntinhas, ó, contando com essa primeira, vai ficar um total de 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho nesse espaço de 2 correntinhas e vou trabalhar aqui 2 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio, no próximo intervalo de 2 correntes, eu trabalho um grupinho com 3 pontos altos. Então, essa volta aqui, gente, ó, vamos seguir trabalhando os grupinhos com 3 pontos altos para cada intervalo de 2 correntinhas. Quando chegar aqui, ó, lembra que eu falei para vocês que a gente vai intercalando? Então, nessa carreira anterior, eu fiz o grupinho de 3 pontos altos. Nessa carreira aqui, que é a volta de número 7, contando a partir dessa primeira carreira, gente, ó, se contar só com essa carreira que a gente fez aqui a parte do encaixe do pé do vaso, é a volta de número 3, mas contando a partir daqui, é a volta de número 7. Então, quando chegar aqui nesse grupinho de 3 pontos altos, a gente trabalha, ó, no intervalo de 2 correntes, 3 pontos altos, 2 correntes e um ponto alto sobre esse último ponto, exatamente igual a gente fez nessa carreira aqui. Aqui na parte dos aumentos, o aumento está no último ponto, então, vou trabalhar um aumento no primeiro ponto de cada um dos grupinhos. Quando chegar desse lado, a gente vai seguir a mesma repetição que a gente fez desse lado aqui. Então, agora, gente, ó, eu vou concluir essa volta com o barbante na cor amarelo ouro. E aqui na lateral, gente, ó, vai intercalando também. Aqui a gente iniciou com o grupinho de 3 pontos, ponto tela, 3 pontos, na próxima será ponto tela e na próxima 3 pontos, ó. Aqui está iniciando com o grupinho de 3 pontos altos, mas aqui, ó, vai finalizar a lateral com o intervalo de ponto tela, como eu também expliquei para vocês. Então, eu vou concluir essa volta aqui de número 7 com o barbante na cor amarelo ouro. Vou cortar o barbante novamente, vou vir desse lado, porque como eu estou fazendo a troca de cores, todas as carreiras agora, essas carreiras que eu estou intercalando as cores, vai ficar do lado certo. Quando eu concluir essa volta com o barbante amarelo ouro, eu vou cortar o meu barbante, vou fazer uma volta com o barbante na cor caqui, cortar o fio novamente e fazer uma volta com o barbante na cor cru. Então, vai ficar um total de 9 voltas, contando a partir da primeira volta aqui, gente, ó. A partir da primeira volta que a gente fez aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, essa é a volta de número 7. A volta de número 8 vai ser com o barbante na cor caqui e a volta de número 9 com o barbante na cor cru. Então, sempre que chegar na parte do aumento, que o aumento tiver no último ponto, a gente trabalha no primeiro. Na próxima, se tiver no primeiro, a gente trabalha o aumento no último, para ir intercalando. Então, gente, é essa repetição. Eu vou adiantar aqui a minha peça, porque como eu passei para vocês, é a mesma sequência, e volto para a gente dar início ao bico de acabamento do nosso tapete. Bom, gente, concluí aqui toda a volta com o barbante na cor cru. Então, essa foi a sequência. Na parte dos aumentos, ó, em uma carreira, o aumento tá no último ponto, na próxima, no primeiro. Em uma no último ponto, na próxima será no primeiro ponto. E assim eu fui intercalando. Sempre ficou aqui, ó, do lado certo, porque eu tava fazendo a troca de cores. Mas se você tá trabalhando todo com uma única cor, vai ser essa sequência também. Quando o aumento estiver no último ponto, você trabalha no primeiro e vai intercalando. Aqui na lateral ficou dessa forma. Então, aqui, gente, ó, uma carreira com o barbante na cor caqui, amarelo ouro, caqui e aqui com o barbante na cor cru. Ficou um total de 9 carreiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras. Concluí aqui toda essa carreira, toda essa volta.
Agora, chegando aqui no final, gente, ó, eu vou trabalhar uma carreira aqui com ponto baixo para fazer o acabamento aqui da minha peça. Então, como essa parte aqui, ó, foi com o barbante na cor cru, essa volta que eu tô fazendo com o barbante na cor cru, eu já vou fazer aqui o acabamento com o ponto baixo, que eu acho que assim fica mais bonito, gente. Então, aqui, ó, se você não quiser fazer essa volta aqui, ó, com ponto baixo, quiser fazer os pontos baixos só uma carreira de ponto baixo aqui, então você vai fazer a carreira de ponto baixo só quando a gente iniciar trabalhando com o barbante na cor amarelo ouro, que é a parte do bico de acabamento. Então, eu quero que fique com 2 carreiras aqui de ponto baixo, ó, por toda essa parte aqui do encaixe do pé do vaso. Chegando aqui no final, ó. Chegando aqui no final, eu fiz um ponto alto. Agora, eu faço uma correntinha. Vou vir aqui, nesse ponto alto que eu fiz, gente, ó. Um ponto baixo. No mesmo espaço, um ponto baixo. Venho sobre o próximo ponto alto que está aqui, ó. Um ponto baixo e mais um ponto baixo. No próximo, repito, ó, já vou arrematando aqui esse fio, gente, ó. Um ponto baixo, 2 pontos baixos. Então, aqui, ó, para cada ponto alto desse deitado, gente, vai ser 2 pontos baixos, ó. Venho pro próximo intervalo e repito. 1, 2 pontos baixos. No próximo, ó, repito. 1, e 2 pontos baixos. Vou vir aqui sobre essa correntinha aqui, que a gente fez o ponto alto, ó, sobre essa correntinha aqui, eu vou trabalhar um ponto baixo na mesma correntinha de base, mais um ponto. Então, eu fiz 2 pontos baixos sobre essa mesma correntinha de base, gente, ó, tá ficando assim. Agora, para trabalhar sobre essa parte aqui, ó, do encaixe do pé do vaso, eu vou seguir trabalhando agora, gente, ó, um ponto baixo sobre cada, ó, já vou escondendo aqui esse fio também, esse barbante, ó, um ponto baixo sobre cada ponto desse de base. Chegando no intervalo de 2 correntes, eu trabalho 2 pontos baixos e sigo trabalhando um ponto baixo sobre cada ponto de base. Vou seguir trabalhando essa sequência de um ponto baixo sobre cada ponto de base e no intervalo de 2 correntes, 2 pontos baixos, até chegar aqui, gente, ó, nesse último grupinho de 3 pontos altos da lateral aqui, ó. Então, gente, a minha peça, ela está ficando assim, seguir trabalhando ponto baixo. Agora, chegando aqui, gente, ó, nesse intervalo de 2 correntinhas, aqui eu faço um ponto baixo. Ó, novamente, um ponto baixo. Agora, eu faço um ponto baixo sem fechar, ó. Vou vir direto nesse próximo intervalo aqui, gente, ó. Um ponto baixo sem fechar. Ficou 3 laçadinhas na agulha, fecho todas essas laçadinhas de uma vez, ó. Agora, nesse mesmo espaço, um ponto baixo. Então, aqui ficou dessa forma, gente, ó. Um ponto baixo, fiz um ponto baixo sem fechar nesse espacinho, um ponto baixo sem fechar nesse espacinho, fechei todos os pontos baixos juntos e fiz aqui mais um ponto baixo. Para trabalhar aqui, ó, sobre essa parte aqui, gente, do encaixe do pé do vaso, ó, vou vir aqui nesse próximo ponto, ó, e aqui nesse espacinho eu vou trabalhar 2 pontos baixos. Nesse intervalinho aqui, ó, do leque, um ponto baixo.
Sobre esse ponto alto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E sigo trabalhando aqui um ponto baixo sobre cada ponto alto de base e no intervalo de duas correntes, 2 pontos baixos. Então, gente, eu vou seguir essa sequência de ponto baixo até chegar aqui, ó, nesse intervalinho. Bom, gente, segui trabalhando aqui, ó, ponto baixo sobre ponto alto e no intervalo de duas correntes, ponto baixo. Aqui, gente, ó, no leque, um ponto baixo, exatamente igual eu fiz aqui. Agora, chegando nesse último intervalo aqui de ponto tela, eu vou trabalhar a mesma sequência que eu fiz desse lado. Então, aqui, ó, venho nesse intervalo aqui e faço um ponto baixo. Agora, eu faço uma laçadinha, um ponto baixo sem fechar, venho direto aqui no intervalo de duas correntes, ó, um ponto baixo sem fechar, 3 laçadinhas na agulha, fecho todas essas laçadinhas, ó. No mesmo espaço, um ponto baixo. Então, essa parte aqui, gente, ó, fica bem certinha. Como eu falei para vocês, a gente ainda vai fazer mais uma carreira de ponto baixo. Então, vai ficar ainda mais certinha essa parte aqui do encaixe do pé do vaso, para que fique bem retinho aqui, ó. Não fique assim, aberto, nem fique assim fechado, gente, ó. Fica bem certinho, fazendo dessa forma. Então, aqui eu sigo trabalhando desse lado aqui, gente, ó, a mesma sequência que eu fiz desse lado. Ponto baixo sobre ponto alto, nos intervalos de duas correntes, 2 pontos baixos. 2 pontos baixos, desculpa, gente. Chegando aqui, ó, sobre essa correntinha, 2 pontos baixos e sigo trabalhando aqui a mesma sequência que eu fiz aqui. Então, gente, vou seguir essa sequência e volto para a gente iniciar uma volta aqui, ó, com ponto alto e começar a fazer o bico de acabamento da nossa peça. Bom, gente, a minha peça está ficando assim. Segui trabalhando os pontos baixos e desse lado eu fiz a mesma repetição que eu havia feito desse lado aqui também, ó. Então, está ficando assim. Chegando aqui no final, gente, ó. Chegando aqui no final, eu fiz 2 pontos baixos sobre esse intervalo. E aqui, ó, na terceira correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto, eu fiz um ponto baixo. Cortei aqui o barbante, porque agora eu vou iniciar mais uma volta com o barbante na cor amarelo ouro, que vai ser agora, gente, a cor que eu vou trabalhar o bico de acabamento aqui do tapete. Então, eu vou vir aqui, ó, sobre esse intervalo. Ó, pode vir aqui nesse intervalo aqui do ponto baixo, ó, e vou prender aqui fazendo uma laçadinha. E vou fazer aqui mais 2 correntinhas. Fica um total de 3 correntinhas. Laço meu fio, venho aqui no próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. Tá tendo obra aqui perto, gente? Me desculpem o barulho. No intervalo de 2 correntes, eu trabalho 2 pontos. Então, ó, trabalhei 2 pontos altos no intervalo de 2 correntes e sigo trabalhando agora um ponto alto sobre cada ponto de base e para os intervalos de 2 correntes, 2 pontos altos. Essa volta aqui, gente, ó, é a volta de número 10. Então, gente, essa é a volta de número 10. A volta de número 10 vai ser toda com ponto alto, então, nos intervalos de 2 correntes, 2 pontos altos e ponto alto sobre cada ponto de base. Chegando aqui, gente, ó, na parte dos aumentos, na carreira anterior, o aumento ficou no primeiro ponto. Então, nessa carreira, o aumento vai ser no último ponto. Aqui na parte dos aumentos, a gente vai continuar trabalhando a nossa sequência de aumentos. A diferença é que quando tiver um intervalo de 2 correntes, a gente vai trabalhar 2 pontos altos. Então, a minha peça, ela está ficando assim. Vou seguir trabalhando agora por toda essa volta de número 10, ponto alto sobre ponto alto, nos intervalos de 2 correntes, 2 pontos altos, e na parte dos aumentos, a gente segue trabalhando o aumento. Bom, gente, segui trabalhando aqui ponto alto sobre cada ponto de base. Então, a minha peça, ela tá ficando assim. E agora, eu trabalhei um aumento no último ponto, ó, de cada um dos grupinhos. Chegando aqui no final, gente, ó. Chegando aqui no final,
eu laço meu fio e vou fazer um ponto alto aqui, ó. Sobre esse ponto alto. Pode trabalhar também sobre essa correntinha aqui, gente, ó. Aqui onde a gente fez uma correntinha, a gente faz um ponto alto, ó. Então, eu vou fazer dessa forma aqui. Vou virar a minha peça, porque agora a gente vai trabalhar carreiras indo e voltando, ó. Porque eu não vou fazer a troca de cores. Vou trabalhar com a mesma cor. Então, eu vou virar a minha peça aqui para o lado avesso. Agora, eu subo uma, duas, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Aqui, gente, ó, a gente ainda vai fazer mais uma carreira de ponto baixo, então vai ficar bem certinho aqui essa lateral. Vou seguir trabalhando aqui, gente, em uma sequência de 5 pontos altos, contando com as 3 correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto, ó. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Ponto 1, 2, 3, e aqui, ó, 1, 2, 3, e sobre esse quarto ponto alto de base, eu prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes. Pulo 1, 2, 3 e sobre o quarto ponto de base, um ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto, no próximo, repito, um ponto alto. Vou trabalhar assim até ter uma sequência de 5 pontos altos, sendo um ponto alto sobre cada ponto de base, ó. Então, gente, a peça, ela vai ficando assim. 4 correntes. Pulo 1, 2, 3 e no quarto ponto de base, prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes. 1, 2, 3 e no quarto ponto alto, um ponto alto. E sigo trabalhando aqui a sequência de 5 pontos altos. Então, eu vou trabalhar essa sequência aqui por toda a lateral aqui, gente, ó, da minha peça. Quando chegar aqui nessa parte que tem os aumentos, eu volto para a gente dar sequência, porque aqui nessa parte dos aumentos, a gente vai fazer uma pequena diferença aqui na contagem dos pontos, ó, vai ficando assim. Bom, gente, então, seguir trabalhando aqui essa sequência por toda a lateral aqui, ó, do tapete, pulando 3 pontos de base. Chegando aqui, gente, ó, na parte que é a curva da peça, a partir desse intervalo aqui, eu vou fazer de uma forma diferente. Então, aqui, ó, eu faço 1, 2, 3, 4 correntes. Pulo 1, 2 e no terceiro ponto de base, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes. Pulo 1, 2 e no terceiro ponto de base, um ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, e sigo trabalhando ponto alto sobre cada ponto de base, até ter um total de 5 pontos altos. Então, aqui, gente, ó, na lateral da peça, eu pulei 3 pontos de base, ó. 1, 2, 3. Prendi com um ponto baixo no quarto ponto de base. Aqui, gente, ó, quando iniciou a curva da peça, eu também pulei 3 pontos de base. A partir desse... Então, gente, esse aqui é o primeiro grupinho de 5 pontos altos da curva aqui da nossa peça. Então, ó, fiz o primeiro grupinho com 5 pontos altos, a partir daqui eu vou pulando 2 pontos de base. Então, por toda a curva aqui da peça, eu vou pular apenas 2 pontos de base, ó. Dessa forma. Quando chegar aqui na lateral, gente, ó, eu vou trabalhar sobre essa lateral a mesma repetição que eu fiz desse lado. Então, eu vou trabalhar aqui toda a curva da peça e quando chegar aqui, eu volto pra gente dar sequência. Trabalhei aqui, gente, ó, toda a parte da curva da peça, pulando apenas 2 pontos de base. Então, aqui na curva da peça, gente, ficou, ó, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 grupinhos de 5 pontos altos. E entre esses 7 grupinhos de 5 pontos altos, ó, pulei apenas 2 pontos de base. Chegando aqui na lateral da peça, gente, eu vou voltar fazendo a mesma repetição que eu fiz aqui desse lado, pulando 3 pontos, para que a minha peça não fique embabadada, nem fique repuxada. Então, aqui, eu faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. Pulo 1, 2, 3, e aqui, ó, sobre o quarto ponto alto de base, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes. Pulo 1, 2, 3, e aqui, ó, no quarto ponto alto de base, eu trabalho um ponto alto e sigo trabalhando aqui uma sequência de um ponto alto sobre cada ponto de base, até ter um total de 5 pontos altos. Então, se você estiver fazendo em outros tamanhos, a quantidade de grupinhos com 5 pontos altos que ficar desse lado, vai ficar desse lado aqui também, gente, ó. Então, observem que aqui, o ponto baixo, ele tá rente com esse primeiro ponto aqui, ó. E aqui, da mesma forma, o ponto baixo, ele está rente com esse último ponto aqui do grupinho, ó, que a gente tava trabalhando aumentos. Então, vou seguir trabalhando agora por toda a lateral da peça, pulando 3 pontos de base. Essa será a sequência. Essa volta aqui, gente, é a volta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É a volta de número 11. Bom, gente, chegando aqui no final, ó, fiz uma sequência de ponto alto sobre ponto alto. E aqui, ó, no último ponto, eu trabalho um ponto alto. Então, deu certinho aqui, gente, ó, os grupinhos com 5 pontos altos. Se você precisar fazer alguma adaptação, se você tá fazendo sua peça maior, mais larga, né? Precisar fazer alguma adaptação, pular mais ou menos pontos de base, vai dar certo também. Então, a minha peça, ela ficou assim. Agora, eu vou virar aqui a peça novamente, ó. Agora, a peça está do lado certo. Vou iniciar a próxima volta. Aqui, gente, eu vou fazer uma corrente, vou vir nesse mesmo ponto de base, ó, e trabalho um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou vir aqui no último ponto desse grupinho de 5 pontos altos, um ponto baixo. E aqui nesse intervalo de correntes, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 correntes agora. Vou vir aqui, ó, antes dos 5 pontos altos, nessas correntinhas aqui, um ponto baixo. Sobre esse primeiro ponto alto, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Último ponto alto aqui, eu trabalho um ponto baixo sobre esse ponto. E no intervalo aqui, um ponto baixo. Então, gente, ó, vai ficando dessa forma. Essa será a sequência, ó. Argolinhas com 4 correntes, 7 correntinhas. 4 correntes, 7 correntinhas. Quando chegar aqui, ó, que tem os 5 pontos altos, são 4 correntinhas apenas. Isabela, posso fazer com mais ou menos correntes? Pode sim, gente. Vai depender da sua tensão de pontos. E aqui, ó, 2 pontos baixos aqui, 2 pontos baixos. 2 pontos baixos, 7 correntes, 1 ponto baixo, 2 pontos baixos, e assim por diante. Essa será a repetição da volta de número 12. Bom, gente, chegando aqui no final, ó, fiz o meu ponto baixo, faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. Agora, eu vou vir aqui, ó, no último ponto alto aqui de base, e aqui eu vou fazer um ponto baixo, ó. Então, eu trabalhei essa sequência dando a volta por toda a peça, gente, ó. Agora, eu vou virar minha peça novamente.
Fiz o meu ponto baixo, agora eu faço 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir aqui, gente, ó, bem no meio aqui, ó, onde a gente fez aquelas correntinhas. E aqui eu faço um ponto baixo, ó. Se você não quiser fazer as 3 correntes, com 2 correntinhas vai dar certo também, ó. Vou fazer aqui com 2 correntinhas. Vou vir aqui e vou prender com um ponto baixo. Laço meu fio, faço uma correntinha, ó. Laço o fio, vou vir aqui nesse espacinho aqui, onde eu fiz as 7 correntinhas, e aqui eu vou trabalhar um grupinho, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos, 2 correntes, e aqui eu vou trabalhar mais um grupinho com 6 pontos altos. Então, aqui, gente, ó, vai formar um leque. Seis pontos altos, 2 correntes e 6 pontos altos. Agora, vou vir aqui no próximo intervalo. Ó, fiz os 6 pontos altos, uma corrente. Vou vir no próximo intervalo, que é onde a gente fez aquelas 4 correntinhas, e vou prender aqui com um ponto baixo, ó. Dessa forma. Uma corrente, laço meu fio. No próximo intervalo, com 7 correntes, eu vou repetir o leque com 6 pontos altos, 5, 6 pontos altos, 2 correntes, e aqui mais 6 pontos altos. Uma corrente, vou vir no próximo intervalinho aqui, ó, prendo com um ponto baixo. Então, gente, ó, vai ficando assim. Minha peça vai ficando assim. Vou seguir trabalhando essa sequência, 6 pontos altos, 2 correntes, 6 pontos altos. Uma correntinha, prendi com um ponto baixo. Uma corrente e sigo trabalhando essa repetição, dando a volta aqui em toda a peça, ó, até chegar aqui desse lado, gente, ó. Então, essa será a repetição. Concluí aqui, gente, toda a volta. Chegando aqui no final, ó, vou vir nesse intervalo aqui que eu fiz as 4 correntinhas, prendo com um ponto baixo, ó. Laço meu fio e agora, onde eu fiz esse ponto baixo aqui, gente, que eu iniciei trabalhando, ó, as argolinhas com ponto baixo, vou vir bem aqui e aqui eu vou fazer um ponto alto, ó, pra ficar exatamente igual ficou desse outro lado aqui. Depois eu vou fazer aqui, ó, o arremate desses fios, como eu passei para vocês. Então, a minha peça, ela ficou assim. Chegando aqui no final, ó, eu vou virar minha peça novamente. Virei aqui minha peça. Agora, ó, deixa eu terminar aqui, gente. Desmanchou o ponto. Ó, laço meu fio e aqui eu faço um ponto alto. Agora, a minha peça, ela tá do lado certo. Essa carreira, ela tá do lado avesso, gente, mas eu tô tirando como base aqui, ó. Tá do lado certo.
Então, essa última carreira, ela vai ficar do lado certo também. Então, aqui, eu subo 1, 2, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Pode fazer com 2 correntes também, como a gente havia feito aqui, ó. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui nesse primeiro ponto daqueles 6 pontos altos que a gente fez. E aqui eu faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto, ó. 1, 2, 3 correntes. Vou pegar essas 2 laçadinhas aqui e vou fazer um ponto picô. Laço meu fio. Agora, gente, ó, pulo um ponto de base, venho no próximo, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Formou aqui mais um grupinho com 2 pontos altos. Subo 1, 2, 3 correntes. Vou vir aqui pegando essas 2 laçadinhas, ó. Faço um ponto baixo, formou aqui um ponto picô. Laço meu fio, não trabalho sobre esse ponto, venho direto nesse intervalo aqui de 2 correntes, um ponto alto. Agora eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou vir pegando essas 2 laçadinhas, um ponto picô. No mesmo espaço, um ponto alto, ó. 1, 2, 3 correntes. Pego essas 2 laçadinhas e aqui um ponto picô. Laço meu fio, pulo esse primeiro ponto, venho no próximo, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. 1, 2, 3 correntes. Pego essas 2 laçadinhas, um ponto picô. Laço meu fio, pulo um ponto de base, venho aqui, ó. Pulo um ponto, venho no próximo e vou repetir aqui um grupinho com 2 pontos altos, sendo um ponto alto sobre cada ponto de base. Então, ficou assim, gente, ó. 2 grupinhos com 2 pontos altos e aqui o ponto picô, né? 2 pontos picô com 3 correntinhas. Aqui eu fiz um ponto picô com 5 correntes e aqui 2 pontos picô com 3 correntinhas. Laço meu fio, não faço correntinha de separação agora. Venho direto aqui, ó, no próximo leque, no primeiro ponto alto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. 3 correntes. Pego essas 2 laçadinhas e trabalho aqui o meu ponto picô. Pulo um ponto de base, venho no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto. 1, 2, 3 correntes. Vou vir aqui pegando essas 2 laçadinhas, um ponto picô. Laço meu fio, pulo um ponto de base, venho direto nesse intervalo de 2 correntes, um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 correntes agora. Venho aqui e trabalho um ponto picô. No mesmo intervalo de 2 correntes, um ponto alto. Esse mesmo ponto alto, gente, eu trabalho mais um ponto picô, só que agora, ó, com 3 correntinhas. Pego essas 2 laçadas, um ponto picô. Pulo esse ponto, venho no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. 1, 2, 3 correntes, trabalho aqui um ponto picô. Pulo um ponto de base, venho no próximo e repito. Um ponto alto e no último ponto, um ponto alto. Então, gente, ó, vai ficando assim. Esse bico de acabamento é bem fácil de fazer e a peça fica super linda também, ó. Então, essa será a nossa repetição. Vamos seguir trabalhando assim, dando a volta em toda a nossa peça. Bom, gente, segui trabalhando aqui, ó, dando a volta em toda a peça. Tá ficando assim. Chegando aqui no final, ó, fiz o grupinho com 2 pontos altos. Vou laçar o meu fio. Agora, eu vou vir aqui, gente, ó, nesse ponto baixo que eu fiz, ou então pode vir aqui nesse espaço que ficou, ó,
das duas correntinhas e fazer aqui um ponto alto, ó, dessa forma, ou pode vir aqui. Então, gente, pode vir também aqui, ó, sobre esse ponto baixo e trabalhar aqui um ponto alto, ó. Agora, concluir aqui todo o bico de acabamento do tapete. Agora, gente, eu vou trabalhar agora uma carreira com ponto baixo aqui, ó, dando a volta em toda essa parte aqui do encaixe do pé do vaso. Mas, se vocês não quiserem fazer essa carreira com ponto baixo, quiser deixar só assim, gente, ó, fica super lindo também. Então, aqui, ó, fiz o ponto alto, agora eu faço uma corrente. Venho aqui nesse intervalo e faço 2 pontos baixos. Então, gente, fiz um, ó, e agora mais um ponto baixo. No próximo intervalo aqui, gente, ó, onde a gente fez aquelas duas correntinhas para dar a altura de um ponto alto, eu trabalho 2 pontos baixos. Vou vir aqui, nesse intervalo aqui do ponto alto, 2 pontos baixos. No próximo, novamente, igual a gente tava fazendo, gente, ó, aqui com esses pontos. Da mesma forma, a gente vai trabalhando aqui. Se você preferir, pode fazer meio ponto alto aqui que vai dar certo também. Ó, um ponto baixo, agora eu venho direto sobre esse ponto, ó, um ponto baixo, e agora eu sigo trabalhando um ponto baixo sobre cada ponto baixo desse de base, gente, ó. Ponto baixo sobre ponto baixo, ó. Aqui vai ficar bem certinho, ó. Então, ponto baixo. Pra que aqui, gente, fique ainda mais retinho o tapete, ó. Chegando aqui, gente, ó, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. Nesse último ponto baixo aqui, ó, eu vou trabalhar aqui 2 pontos baixos sobre esse mesmo ponto de base. Vou virar aqui minha peça, porque agora eu já vou começar a trabalhar. Deixa eu arrumar aqui o tapete, gente, ó. Já vou começar a trabalhar nessa parte aqui, ó. Então, sigo trabalhando um ponto baixo sobre cada ponto desse de base, ó. Deixa eu voltar aqui, gente. Deixa eu olhar aqui bem certinho. Ó. Bem aqui nesse ponto mesmo, ó. Que são 2 pontos altos. Porque um ponto alto fica para esse lado e esse ponto, ó, já faz parte desse lado aqui, ó. Então, sigo trabalhando um ponto baixo sobre cada ponto desse de base. Quando chegar aqui, gente, ó, bem aqui, eu volto pra gente dar sequência. Então, gente, segui trabalhando aqui, ó, a sequência de ponto baixo, chegando aqui bem nesse cantinho, ó. Eu vou fazer aqui um ponto baixo sem fechar. Eu pulo esse ponto aqui, venho no próximo, ó, um ponto baixo sem fechar. E fecho todos esses pontos de uma vez, ó. Venho no próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. Então, aqui, gente, eu fiz dessa forma para que aqui, ó, continue aqui bem certinho, bem retinho essa parte aqui do encaixe do pé do vaso. Quando chegar aqui desse outro lado, gente, ó. Chegando aqui, nesse ponto, um ponto baixo sem fechar. Não trabalho sobre esse ponto. E nesse ponto, um ponto baixo sem fechar e fecho todos os pontos juntos. Da mesma forma que eu fiz desse lado. Então, vou fazer aqui toda a sequência com pontos baixos. Bom, gente, segui trabalhando aqui, ó, a sequência de pontos baixos. Então, tudo que eu fiz desse lado aqui, ó, eu repeti desse outro lado aqui também. Chegando aqui no final, gente, fiz 2 pontos baixos, ó, aqui nesse intervalo. Agora, eu vou vir bem aqui nessa correntinha. Eu posso fazer aqui um ponto baixo, ó, vocês podem fazer um ponto baixo,
Ou pode também fazer aqui, gente, ó, um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu já cortei esse barbante, ó. Para fazer o arremate, gente, aqui, ó, desses fios, ó, esse fio aqui, eu já vim passando ele por entre os pontos. Então, eu vou cortar também aqui o excesso desse fio, ó. Então, para fazer o arremate desse fio, gente, ó, eu vou pegar aqui a minha agulha de tapeçaria. A agulha de tapeçaria facilita bastante na hora do arremate. Mas, se você não tiver agulha de tapeçaria, pode fazer o arremate aqui das peças com agulha de crochê. Vem aqui, gente, ó, aqui é o lado certo, vou vir aqui do lado avesso da peça e vou passar esse fio aqui, ó, por entre os pontos. Dessa forma, ó. Venho aqui e vou passando esse fio por entre os pontos. Então, a agulha de tapeçaria, ela facilita bastante na hora do arremate. Agora, gente, esse fiozinho aqui, ó, pode cortar o fio, passar um pinguinho de cola pano ou cola de silicone. Ou também, gente, ó, esse aqui eu também vou cortar esse fio, ou também pode pegar aqui o fio, ó, com a agulha de crochê, ó. Venho aqui e vou dividir aqui esses fios, ó. Vou pegar aqui uma laçadinha do ponto, deixa eu mostrar bem de pertinho aqui pra vocês, ó. Vou pegar aqui uma laçadinha. E vou passar esse fio aqui por entre essa laçadinha. Agora, eu venho aqui e faço 2 nozinhos, ó. O primeiro nozinho, eu não aperto tanto para não repuxar a minha peça. Agora, ó, eu aperto bem, vou fazer mais um. Mais um nozinho. Agora, eu vou cortar aqui o excesso desse fio, vou fazer da mesma forma com esse fio aqui. Aqui, gente, ó, aqueles 2 fios que ficaram juntos para facilitar a hora do arremate, ó, eu fiz aqui 2 nozinhos também. Então, já fiz o arremate e vou cortar agora esses fios para concluir aqui o vídeo. Bom, gente, já concluí aqui, ó, toda a minha peça, né? Já fiz aqui todo o tapete e olha que lindo fica esse tapete, gente. É um modelo fácil, rápido e econômico também. Gente, aqui, ó, nessa lateral ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos com 5 pontos altos. Aqui na curva da peça, eu passei para vocês, ficou um total de, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupinhos de 5 pontos altos. E nessa lateral, 6 grupinhos com 5 pontos altos, exatamente igual a gente fez desse lado aqui. Porque a mesma quantidade que tem desse lado, gente, ó, tem desse outro lado também. Então, o tapete ficou assim, fica bem certinho. Passei para vocês todas as dicas aqui no vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que aqui no canal já tem a videoaula do tapete, da passadeira, da capa para a tampa do vaso. E nessa videoaula eu ensinei para vocês como fazer esse tapete de encaixe, né, para o pé do vaso. Gente, e olha o caimento dessa peça, fica super certinho, não fica embabadado, não fica repuxado. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês façam esse modelo e que vocês vendam bastante. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, que Deus abençoe as suas vendas. Um super beijo e até o próximo vídeo.